crianças, tudo bem com vocês? Aqui é a tia Scarlett, vou falar um pouco sobre o que a gente está comemorando hoje. A gente está comemorando a Páscoa, tudo bem? Feliz Páscoa a todos. Eu quero que vocês pensem aí a primeira coisa que vem pela mente de vocês quando ouvem a palavra Páscoa. Muitos de vocês pensaram no quê? Em coelhinhos fofinhos, ovos de Páscoa, chocolates. Muitos de vocês ganharam ovos de Páscoa hoje, foram mimados hoje pelos seus pais. Só que esse é o verdadeiro significado da Páscoa? Não, ele não é o verdadeiro significado, ok? Vocês se lembram lá na aula anterior que a tia Camila falou sobre a primeira Páscoa? Certo? Quem não viu esse vídeo, volta lá, a gente vai deixar o link aqui para vocês assistirem a aula passada, que lá ela fala detalhadinho sobre como que foi a primeira Páscoa. Então, Jesus, que vivia lá com o Pai desde sempre, desde muito tempo atrás, ele veio aqui para a Terra e nasceu como um lindo bebezinho. Certo? Ele não só nasceu, mas ele teve uma infância como a de vocês, ele cresceu e aos 30 anos ele começou o ministério dele aqui na Terra. Ele curava os doentes, ele pregava para as pessoas, ele expulsava demônios e ele não só fez isso, mas ele também tinha aprendizes. Ele selecionou 12 apóstolos. E esses apóstolos, eles eram basicamente os aprendizes de Jesus. E ele os ensinava a fazer as mesmas coisas que ele fazia. Quando chegou próximo à Páscoa, que os judeus eles comemoravam a Páscoa sempre, certo? Todo ano eles sentavam para comer e comemoravam a Páscoa. Jesus estava muito ansioso para comemorar a Páscoa com os discípulos, porque ele sabia que logo após a Páscoa ele seria morto. Então, Jesus estava falando com os seus discípulos e ele disse: "Infelizmente, um de vocês vai me trair." Jesus tomou o pão e agradeceu a Deus, e ele o partiu e deu aos seus discípulos. E disse: "Lembre-se de mim ao comerem, esse é o meu corpo, entregue por vocês." Logo depois, Jesus tomou o cálice e agradeceu a Deus por ele. "Bebam todos", ele disse, "este é o meu sangue que foi derramado para que os seus pecados sejam perdoados." Depois de comerem juntos, Jesus disse aos seus discípulos: "Essa noite vocês vão me abandonar." "Eu não", disse Pedro com firmeza, "eu jamais o abandonarei." Quando chegaram ao jardim do Getsêmani, Jesus pediu para os seus discípulos para que orassem com ele. E os discípulos estavam cansados e acabaram adormecendo. Jesus orou ao Pai então sozinho. Jesus sabia que seus inimigos queriam que ele morresse. Ele também sabia que a morte era o plano de Deus para ele. "Mostre-me se há outra maneira", ele orou. "A caso contrário, farei o que me pede", ele disse ao Pai. De repente, uma luz brilhou, ouviu-se gritos e todos acordaram. Uma multidão zangada se aproximou, enviada pelos líderes religiosos daquele tempo. Judas, aquele que era um dos discípulos de Jesus, beijou Jesus para mostrar qual homem deveria ser preso. Ele tinha acabado de trair Jesus por 30 moedas de prata. Os discípulos acabaram fugindo e deixou Jesus sozinho. Jesus, porém, se entregou. Alguns líderes religiosos da época disseram ao governador Pilatos que Jesus era perigoso, pois queria ser rei. Pilatos perguntou a Jesus: "Isso é verdade?" E Jesus respondeu: "Eu sou rei, mas não deste mundo."
Jesus é inocente, disse Pilatos. Não há motivo para matá-lo. Eu soltarei. Mas a multidão começou a gritar: Mate-o, mate-o! Então Pilatos mandou seus soldados baterem em Jesus e enfiaram uma coroa de espinhos em sua cabeça e o fizeram carregar uma cruz de madeira morro acima. No alto monte, os soldados romanos pregaram os pés e as mãos de Jesus na cruz. Eles fincaram a cruz no chão e Jesus foi crucificado entre dois criminosos. Ao meio-dia, o céu escureceu, os amigos de Jesus choravam, alguns líderes religiosos riam e zombavam, dizendo: Você salvou a vida das outras pessoas, por que você não salva a si mesmo? Mas Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Quando Jesus estava para morrer, ele fechou os olhos e disse: Está concluído, ou seja, está consumado. Ele havia completado a obra que veio para realizar por causa do seu grande amor. Um dos discípulos de Jesus, chamado José, colocou o corpo de Jesus num túmulo novo e rolou uma pedra na entrada. Um longo dia triste havia chegado ao fim. No domingo pela manhã, algumas mulheres foram ao túmulo para perfumar o corpo de Jesus. Elas sabiam que o túmulo estava fechado com uma grande pedra e estavam pensando em como tirá-lo. Quando elas chegaram, a pedra já havia sido tirada, o corpo de Jesus já havia desaparecido e havia anjos no túmulo. Jesus está vivo, disseram os anjos. Vão contar aos discípulos dele. As mulheres contaram aos discípulos. Pedro e João correram para o túmulo de Jesus para ver se era isso mesmo. Só encontraram os panos que Jesus fora enterrado e voltaram para casa confusos. Mais tarde, os discípulos reuniram-se em uma sala e eles conversaram sobre o que estava acontecendo, quando de repente Jesus apareceu. Eles ficavam apavorados, pensaram que era um fantasma. Não fiquem preocupados, disse Jesus. Vejam as minhas mãos e pés, sou eu mesmo, toquem em mim. Vocês não poderiam tocar se fosse um fantasma, certo? Fantasmas não comem e eu estou com muita fome. Jesus comeu um pedaço de peixe e depois começou a ensiná-los. As escrituras são claras, disse ele. O Messias deveria sofrer e morrer e depois ressuscitar dos mortos. Agora anunciem ao mundo o que vocês viram, que todos saibam que os seus pecados podem ser perdoados se eles se voltarem para Deus. Isso só é possível por causa do que eu fiz. Chegou a hora de Jesus voltar para o céu, mas antes ele levou seus discípulos para uma montanha na Galileia. Eis o que eu quero que vocês façam, disse ele. Esperem em Jerusalém até que todos recebam o Espírito Santo que prometi. Em seguida, falem de mim para todos. Vão de Jerusalém para a Judéia, para Samaria e depois para o resto do mundo. Façam muitos discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem a eles tudo o que vocês aprenderam comigo, e eu sempre estarei com vocês. Depois de algum tempo ensinando essas coisas, Jesus voltou para o céu. Ele foi subindo até desaparecer numa nuvem. Seus discípulos ficaram observando, ficaram ali olhando para os céus. 2 homens, vestidos de branco, apareceram e disseram: Jesus foi para o céu, mas da mesma forma que ele foi, assim ele virá novamente. Assim os discípulos obedeceram Jesus e foram para Jerusalém. Essa é o verdadeiro significado da nossa Páscoa. Foi o sacrifício de Jesus que fez o que ele fez por nós.
Ele não só morreu por nós, mas ele ressuscitou para que nós tenhamos vida, para que a gente pudesse viver para ele, certo? A gente vai fazer agora um quiz, que vocês podem fazer aí com a ajuda dos seus pais. Vão ser perguntas daquilo que a gente viu no decorrer da aula de hoje. Tudo bem? Estão preparados? Vamos lá, primeira pergunta. Jesus morreu na cruz por causa do seu grande amor? Verdadeiro ou falso? Segunda pergunta. Jesus disse aos seus discípulos para que se lembrarem dele quando comessem que tipo de comida? 1. Vegetais. 2. Carne. Ou 3. Pão. Pergunta de número 3. Jesus ressuscitou dos mortos e apareceu aos discípulos? Sim ou não? Pergunta de número 4. Antes de voltar para o céu, Jesus falou aos seus discípulos sobre a promessa do Espírito Santo. É verdadeiro ou falso? 5. Jesus disse que ele sempre estará conosco. Sim ou não? 6. Depois que Jesus ensinou aos discípulos, para onde ele foi? Ele foi para uma cidade? Ele foi para uma colina? Ou foi para os céus? 7. Um dia, Jesus voltará da mesma forma que ele foi. É verdadeiro ou falso? Então é isso, crianças. Eu espero que vocês tenham aprendido qual é o verdadeiro significado da Páscoa. Qualquer coisa vocês perguntem aos pais de vocês, qualquer dúvida, ou então manda uma mensagem pra gente, se a gente puder responder para vocês. E, bem, todas as ilustrações aqui do nosso videozinho foi tirado desse aplicativo da Bíblia para Crianças. Se vocês puderem, tiverem autorização dos pais de vocês podem estar baixando aí, porque ele é bem interativo, tem muito conteúdo legal aí, desde a época da criação até Apocalipse, ele aborda tudo aí para vocês ficarem sabendo um pouco mais sobre a Bíblia, ok? Então, uma ótima Páscoa para vocês e lembre-se que Jesus nos ama muito.